Olá, bom dia a vocês. Espero que vocês estejam bem. É muito bom a gente estar aqui juntos novamente para nosso sexto dia juntos, nesses encontros matinais que a gente tem a oportunidade de começar o dia orando a Deus, buscando a Deus em primeiro lugar e buscando a palavra dele. Gostaria de convidar vocês, como tem sido nosso costume aqui, no início da manhã, no início desse nosso momento, para a gente ler um trecho do livro Maior Discurso de Cristo, o capítulo sobre a oração do Pai Nosso. E hoje a nossa leitura vai estar relacionada ao trecho da oração do Pai Nosso que diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Então, nós vamos ler a partir daqui. Diz assim: Jesus nos ensina que só poderemos receber o perdão de Deus se também nós perdoarmos aos outros. É o amor de Deus que nos atrai para Ele, e esse amor não pode tocar nosso coração sem criar amor por nossos irmãos. Depois de completar a oração do Pai Nosso, Jesus acrescentou: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Aquele que não perdoa obstrui o próprio conduto pelo qual, unicamente, pode receber a misericórdia. Não deve pensar que, se os que nos prejudicaram não confessarem o mal, estamos justificados em privá-los do nosso perdão. É dever deles, sem dúvida, humilhar o coração pelo arrependimento e confissão. Cumpre-nos, porém, ter espírito de compaixão para com os que pecaram contra nós, quer confessem, quer não, as suas faltas. Não importa quão cruelmente nos tenham ferido, não devemos acalentar nossos ressentimentos, tendo pena de nós mesmos pelos males que nos tenham causado. Ao contrário, assim como esperamos que sejam perdoadas as nossas ofensas contra Deus, cabe-nos perdoar todos aqueles que nos têm causado o mal. O perdão, porém, tem sentido mais amplo do que muitos supõem. Ao prometer que Ele, Deus, é rico em perdoar, Deus acrescenta as seguintes palavras, como se o significado dessa promessa excedesse tudo que pudéssemos compreender. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Desculpa a interrupção, normalmente a gente fala desse texto, né, relacionado aos planos de Deus para a nossa vida, só que a própria Ellen White fala, né, que o sentido primário desse texto tem a ver com o que é dito em relação ao perdão, né, o abundante perdão de Deus. Desculpa, continuando. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Davi tinha a verdadeira concepção do perdão ao orar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outro lugar, ele diz: quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus em Cristo ofereceu-se pelos nossos pecados. Sofreu a cruel morte da cruz, carregou por nós o peso da culpa. O justo pelos injustos, a fim de poder manifestar-nos seu amor e atrair-nos a si. E diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês.
Que Cristo, a divina vida, habite em nós e manifeste por nosso intermédio o amor de origem celestial, que irá inspirar esperança no desalentado e levar paz ao coração ferido pelo pecado. Ao nos aproximarmos de Deus, essa é a condição que nos é apresentada logo de início, que, recebendo a sua misericórdia, nos disponhamos a revelar aos outros a sua graça. O elemento essencial para que possamos receber e comunicar o amor perdoador de Deus é conhecer e crer no amor que Deus tem por nós. Satanás atua por meio de todo engano de que pode dispor a fim de não distinguirmos esse amor. Ele nos levará a pensar que nossas faltas e transgressões têm sido tão ofensivas que o Senhor não tomará em consideração nossas orações e não nos abençoará nem salvará. Em nós podemos ver apenas fraqueza, não vemos nada que nos recomende a Deus. Satanás nos diz que todo esforço é inútil e não podemos remediar nossos defeitos de caráter. Quando tentamos ir a Deus, o inimigo cochicha. Não adianta orar, você não praticou aquela má ação, não pecou contra Deus, não violou sua consciência. Temos, porém, o direito de dizer ao inimigo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando sentimos que pecamos e não nos é possível orar, esse é exatamente o momento de orar. Talvez nos sintamos envergonhados e profundamente humilhados. Devemos, porém, orar e crer. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não devemos procurar diminuir nossa culpa justificando o pecado. Cumpre-nos aceitar a divina avaliação do pecado, e ela é bastante pesada. Unicamente o Calvário pode revelar a terrível enormidade do pecado. Caso devêssemos suportar nossa culpa, ela nos esmagaria. Mas aquele que é inocente tomou o nosso lugar. Embora não a merecesse, ele assumiu nossa iniquidade. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Que mensagem poderosa, né, meus irmãos? Perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Nesse momento, a gente vai fazer a nossa oração inicial e eu gostaria de convidar vocês para que vocês façam uma oração diferente hoje. A gente continua nosso mesmo sistema, né, de colocar os seus pedidos e agradecimentos, escrevê-los aí no chat para que a gente possa ler alguns no final e estar lembrando juntos de orar um pelos outros. Mas hoje eu queria pedir para que você, nesse momento inicial desse nosso momento de oração, você ore por uma pessoa que você não tem conseguido perdoar, ou que tem dificuldade de perdoar, ou que precisa perdoar. Isso é muito difícil. Normalmente a gente tem dificuldade em perdoar, mas o Pai Nosso diz que a gente tem que perdoar aos outros, porque essa é a condição básica para que a gente também tenha nossos pecados, nossos erros perdoados. Então, antes de nós orarmos aqui juntos, eu vou dar alguns segundinhos para vocês orarem por pessoas por quem vocês precisam perdoar. Orar por pessoas por quem vocês não têm conseguido perdoar. Para que Deus possa trabalhar no coração de vocês. Trabalhar também no coração dessas pessoas. Mas, acima de tudo, no coração de vocês. O que a gente leu foi bem claro, né? A gente não tem que estabelecer a condição do perdão. Se aquela pessoa pedir perdão, aí sim eu perdoo. Se aquela pessoa reconhecer que está errada, aí sim, porque normalmente é assim o nosso ato. O texto foi bem claro, né? A condição que a gente estabelece para perdoar o outro não existe. A gente tem que perdoar o outro, assim como Deus nos perdoa. Então, nesse momento, ore a Deus, pedindo forças para perdoar essa pessoa, pedindo forças para se reconciliar com essa pessoa e, consequentemente,
nós estaremos efetuando uma obra de reconciliação, não somente com essa pessoa, mas com o próprio Deus. Vamos orar? Ó Senhor, querido Deus, mais uma vez, nessa semana nós estamos aqui para, nesse momento, nos aproximarmos de Ti. Nós que somos pecadores e indignos, nós, através do sangue do Seu Filho, temos acesso a Ti, podemos conversar contigo e nós te louvamos por isso. Senhor, nós que somos pecadores, com tanta dificuldade em perdoar os outros, queremos um perdão do Senhor. Queremos que esse perdão inunde o nosso coração a ponto de conseguirmos perdoar até aqueles que não nos perdoam, aqueles que não reconhecem o erro. A gente sabe que essa não é uma condição para que a gente perdoe ou não. Por isso, nos dê forças para perdoar, nos dê forças para talvez começar um processo de um dia conseguir perdoar essa pessoa. Não é algo que vem de nós, Senhor, é de Ti essa força. E por isso nós oramos a Ti por isso. Também, Senhor, nós temos aqui vários pedidos, agradecimentos, alguns que estão sendo escritos, alguns que já foram, e alguns que estão só no coração daqueles que estão nos acompanhando aqui. Senhor, nós pedimos que o Senhor ouça cada um desses pedidos, cada um desses agradecimentos, e faça de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor guie a nossa vida, esteja conosco ao lermos a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, só antes da gente fazer a nossa leitura, eu gostaria de lembrá-los que ao final dessa semana, no sábado, a gente vai estar encerrando esse período dos 10 dias de oração, e há um convite desse projeto para que aqueles que puderem e quiserem, que façam um período de 10 horas no sábado de jejum e oração. A gente vai ainda lembrar nesses dias a importância do jejum, e no sábado, aqueles que puderem, quiserem, têm essa oportunidade, tá? Além disso, no sábado, logo à tarde, às 5 horas da tarde, a gente vai ter um programa especial de encerramento desse período a nível distrital. Então, todas as igrejas estão convidadas para estarem presentes lá na Igreja Central. A gente vai ter um grupo musical especial, convidado, um pregador, para a gente encerrar essa semana e depois um momento de confraternização juntos. E a gente vai dar mais detalhes em breve. Então, se programem para nós estarmos juntos, agradecendo a Deus por esses momentos. E não só isso, né? Pedindo para que isso não seja algo de 10 dias, mas seja, assim, um momento de mudança na nossa vida, onde a gente, acima de tudo, vai tentar cada dia buscar mais a Deus. Bem, a gente leu agora esse trecho do Sermão do Monte, e havia um momento em que falava o seguinte, eu volto nele, é o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Daí Ellen White diz, Davi tinha a verdadeira concepção do perdão ao orar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse trecho que é mencionado aqui no maior discurso de Cristo, vocês, talvez a maioria, conheça bem, é o trecho do Salmo 51. Qual é o contexto do Salmo 51? Se você quiser abrir o Salmo, no Salmo 51, se você ler o subtítulo que dá o contexto
desse salmo diz assim: ao mestre do canto, antes do versículo 1, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois dele ter estado com Batseba. Em 2 Samuel 11 é contado que Davi, enquanto seu exército está em guerra, Davi está no seu palácio, aparentemente ocioso, sem ter muito o que fazer, e a gente sabe, ele sem ter muito o que fazer, ele vê aquela mulher bela e ele a deseja, ele pede para que a tragam, mesmo com seus oficiais tendo dado a instrução de que ela tinha marido, e ele se deita com ela e ela engravida, e depois, como um erro, um pecado, atrai outro. Davi coloca Urias, o marido dela, na frente do exército e ele morre. O texto é riquíssimo em detalhes, em curiosidades interessantíssimas, mas não é hoje o nosso propósito meditar sobre esses detalhes. A questão é, depois disso, como a história diz, o profeta Natã se apresenta a Davi. E isso era um dos grandes desafios de ser profeta. Porque existiam os profetas da corte real, aqueles profetas que normalmente só estavam preocupados em agradar os reis. A gente vê muito isso nos períodos de Isaías, nos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, quando o profeta de Deus não é bem recebido pela corte real, por não aconselhar como o rei gostaria que ele aconselhasse. Pelo contrário, ele aconselhava como Deus gostaria, e, consequentemente, ele era considerado como uma pessoa, persona non grata, ele era preso, açoitado muitas vezes. Basta a gente ler o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, que a gente vai perceber esses momentos. Por outro lado, no reinado de Davi, mesmo que em alguns momentos pareça que Davi não ouve o conselho dos seus profetas, aqui a coisa funciona diferente. Natã chega e conta uma história para Davi. Diz assim: havia numa cidade 2 homens. A gente está lendo 2 Samuel 12, metade do versículo 1 em diante. Um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. É muito interessante que Natã, sabiamente, conta uma história para Davi, onde em vários momentos, quando você lê a história pela primeira vez, você fica na dúvida se Davi está entendendo o que a história se trata ou não. Porque ele fala, olha, havia um homem, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muita coisa, o pobre não tinha nenhuma coisa, a não ser uma cordeirinha. Ele a criou, ela cresceu em sua casa, junto aos seus filhos, comia da sua comida, do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. E é muito interessante porque parece que a história está falando de 2 pessoas totalmente distintas, mas termina falando que uma coisa muito interessante, né? Que esse homem rico, que esse homem pobre que criou essa cordeirinha, fez com que ela crescesse na sua casa, junto dos seus filhos, e a tinha como filha. E isso é uma coisa inusitada. E é curioso que a palavra filha em hebraico é justamente a palavra bat, o início do nome de Batseba. Então, em vários momentos, é como se o profeta Natan contasse uma história, Davi está ouvindo a história, e de repente vem algum elemento que o faz lembrar do que acabou de acontecer. Daí ele continua a história, e daí, não, eu acho que ele não está querendo falar disso. Só que daí, de repente, Davi adentra na história que Natan está contando, e quando ela acaba, versículo 5 diz que o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Lembra? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Davi apresenta o julgamento, já faz o juízo em relação a esse homem. Só que daí o profeta Natan diz: esse homem é você.
E assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as suas mulheres e seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você tem desprezado a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele, e faz uma espécie de discurso apresentando a realidade da situação pecaminosa de Davi e a reação de Davi, diferente dos outros reis? No versículo 13, quando ele responde: pequei contra o Senhor. E o Salmo 51, que a gente começou mencionando, é uma espécie de desdobramento desse reconhecimento que aqui em 2 Samuel 11 só aparece em um breve versículo. No Salmo 51, a gente tem vários trechos bem conhecidos, quando, por exemplo, no início, Davi fala: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Davi reconhece o seu erro. Davi não finge que não errou. Não, não é comigo. Eu errei? Não. Isso é muito interessante, esse aspecto, porque normalmente, né, esse texto, o Salmo 51, ele está relacionado com uma ideia teológica que a gente fala muito, que é da santificação. Contudo, né, no livro Santificação, Ellen White vai falar que hoje no mundo religioso existe uma teoria de santificação que ela é em si mesmo falsa e perigosa. Ela fala assim: em muitos casos, aqueles que professam santificação não possuem a genuína. Então, em muitos casos, aqueles que falam que eu professo a santificação não a possuem. Por quê? Porque a sua santificação ela consiste em um culto por palavras e em teorias. Ele gosta muito de falar de santificação, mas a gente não vê na vida da pessoa a santificação acontecendo. E ela diz: aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais condescenderão. Então, aqueles que estão buscando o perfeito caráter cristão jamais vão pensar, vão se vender, vão condescender com o pensamento de que estão sem pecado. A sua vida pode ser irrepreensível, podem estar vivendo como representantes da verdade que aceitaram. Porém, quanto mais consagram a mente para se demorar no caráter de Cristo e mais se aproximam da imagem dele, mais claramente vão discernir a dele, né, imaculada perfeição, e mais profundamente sentirão os seus próprios defeitos. Em outras palavras, quanto mais próximos nesse processo de santificação a gente fica de Cristo, mais a gente vê os nossos defeitos. E ela termina: quando as pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de estar bem longe de serem santas. Deixam de ver a sua própria fraqueza e desamparo. Olham para si mesmas como refletindo a imagem de Cristo, porque não têm o verdadeiro conhecimento dele. Quanto maior a distância entre elas e seu Salvador, tanto mais justas se parecem aos próprios olhos. Próximos de Cristo, injusto. Eu sou pecador. Quanto mais próximo de Cristo, independente em que momento nesse processo de santificação, quanto mais próximo, mais eu reconheço os meus pecados. E aqui é interessante, porque esse texto do Salmo 51 tem a ver com o que a gente fala do processo de santificação. Só que é muito curioso que na vida religiosa, quando a gente vai falar de santificação, a gente fala assim: Deus realizou por nós na cruz, ao morrer, a justificação. Ele fez justiça com os nossos pecados. E agora, na nossa caminhada cristã, começamos o processo de santificação. Como se o que foi feito na cruz foi feito por Deus e agora a santificação é comigo. Só que reparem, leiam o Salmo 51 e percebam quem é o agente de todas as ações que Davi pede. Compadece-te de mim, ó Deus, lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. Mais para frente ele vai falar no versículo 7, purifica-me com isopo,
Versículo 8, faze-me ouvir júbilo, esconde o teu rosto dos meus pecados. E o versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem é que cria um coração puro? Quem é que cria? É Deus. Curiosamente, essa palavra criar aqui, do versículo 10, é o verbo bará, o mesmo verbo que aparece em Gênesis 1. A ideia de criar do nada. A ideia de um criar miraculoso, de uma coisa completamente nova. É esse criar. Eu posso criar isso em mim? Meus amigos, eu digo facilmente para vocês. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso criar. Através das minhas ações, através da minha força de vontade, eu não sou aquele que cria um coração novo. Se eu pensar assim, o meu coração mau do Lucas vai continuar para sempre, para sempre. É quando a gente entende que é ele que cria em nós um coração novo, um coração puro. A gente entende que também a gente tem que agir com misericórdia. Quando a gente entende a misericórdia grandiosa de Deus em criar um coração novo na gente, a gente tem que também, consequentemente, olhar com outros olhos para os outros e entender que quanto mais próximo nesse processo de crescimento espiritual nós estivermos de Cristo, mais pecadores nós vamos nos considerar, mais imperfeitos nós vamos nos considerar, porque a gente vai estar mais próximo daquele que é perfeito, daquele que não tem nenhum erro, porque esse é o processo, é uma ação de Deus na nossa vida. Então, se você acha hoje, nessa manhã, que você está longe desse processo de santificação, poxa, eu tenho que melhorar muito. Esse é o caminho. Reconhecer que você precisa melhorar. Mas não só isso. O passo seguinte é pedir a Deus para que Ele te transforme, para que Ele mude seu coração, para que Ele te faça uma nova pessoa, porque isso é uma ação dele na sua vida. E se você pedir, Deus vai realizar. É só pedir, buscar a Deus, pedir constantemente. Não tomando cuidado para que a gente não ache que está crescendo, está melhor, e agora eu sou agora sim, agora eu sou santo. Não, não, não. Entender sempre que essa é uma ação de Deus na nossa vida, que é Ele quem cria um coração puro, Ele quem coloca em nós um espírito inabalável. Que a gente confie nisso, confie nessa promessa, nesse dia, nessa semana, na nossa vida. Essa ação é uma ação de Deus. Basta a gente deixar que Ele trabalhe na nossa vida. Meu convite a você hoje é: permita que Deus trabalhe na sua vida. Nesse momento, antes da gente fazer nossas orações, vamos ver se tem algum pedido de oração, algum agradecimento. O irmão Misael fala: bom dia, peço oração pelo Alexandre e Sônia, filho e nora do irmão Ailton. Então, irmão Misael, estaremos orando aí pelo Alexandre e Sônia. O irmão Carlos pede oração por todos que estão participando desse projeto dos 10 dias de oração. Vamos orar por eles, por todos esses, irmão Carlos. O irmão Kleber fala: bom dia, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar vivo, e pede oração pelos pais dele. Kleber, a gente vai estar orando com certeza, como já estamos, pelos seus pais. A irmã Maria Barreto fala: bom dia, peço oração por mim e pela família dela. Se eu não me engano é isso, acho que apareceu algum erro aí. A irmã Maria Cecília pede oração pelo grupo de estudos de corte e costura no Senac. Então a gente vai pedir sim, irmã Maria Cecília. A irmã Sueli pede oração pelos filhos William, Fanny, Raine, Fabrício e Vitória. Vamos orar por todos eles, irmã. A irmã Hilda pede oração pelos amigos de oração dela. Vamos orar, lembrando de vocês todos, no fim desse período, convidarem seus amigos de oração para estarem juntos com a gente, seja no sábado de manhã, na igreja de cada um, ou no momento à tarde, onde a gente vai ter essa programação especial. Pois bem, vamos orar para finalizar esse momento nessa manhã. Querido Senhor,
nessa manhã nós te agradecemos pelas suas misericórdias que são abundantes e te pedimos, em comunidade, como amigos, que o Senhor crie em nós um coração puro, um coração novo, que transforme o nosso coração. Que a gente tenha o Espírito também como o teu Espírito, um Espírito próximo de ti. Que a gente possa crescer a cada dia, nunca achando que a gente está santo, que a gente está perfeito. Pelo contrário, tendo a certeza que quanto mais próximos estamos de ti, mais vamos reconhecer os nossos erros, nossa pecaminosidade. Senhor, nos transforme a cada dia, nos transforme hoje. Que o nosso dia seja um dia abençoado. Que a gente possa entrar em contato com pessoas que o Senhor colocar na nossa frente, para que possamos testemunhar de Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e amanhã nós retornamos juntos para o nosso 7º dia desses 10 dias de oração. Até lá. São tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.